Boa tarde, meus queridos irmãos, bem-vindos à nossa live. Hoje a nossa live está em um lugar diferente, né? Vocês estão vendo? Vamos ver como é um pouco diferente daquele que a gente costuma ter nas quinta-feiras ali na Capão do Leão, né? Para vocês que não sabem onde eu estou hoje em São Gabriel, né? Aqui com nossos queridos irmãos aqui, essa gente tão boa aqui, né? Que participa conosco aqui do banquete de Deus todos os meses. Eu estou grato a Deus pela viagem que fizemos, chegamos não faz muito, mas chegamos com bastante disposição, bastante força, para a gente poder reagir, né, contra o mal. E que Deus abençoe a todos vocês que estão presentes aqui. Estou vendo aqui a Manu, estou vendo a irmã Lígia, a Helena, a sua mãe, né? Irmã Beth, e também o irmão Décio. Glória a Deus. E eu queria também nessa noite que vocês participassem um pouquinho aqui, ao menos uma saudação para os irmãos, porque eles ficam felizes, né? Tem irmãos de vários lugares talvez ligados conosco, daqui um pouquinho eles vão chegando. E não só dos nossos, mas tem gente também de outros lugares que estão participando da live, né? Então é muito gratificante para mim, né? O irmão Décio ter lembrado a gente fazer essa live aqui, né? Fiquei muito feliz, eu não tinha me dado conta disso. Mas a Bíblia diz que 2 é melhor que 1, né? Como surgiu tão direto de Deus isso, tão abençoado, que eu fiquei feliz, né? Eu disse, vou fazer isso sim, né? Porque isso, quando surge de um irmão, certamente é um desejo de Deus, né? Nós temos que crer que Deus está falando por boca hoje, né? Com a voz do sinal, como vocês já me viram falar um pouquinho sobre isso. E nesses dias talvez a gente vai meditar um pouquinho sobre esses assuntos, né? A voz do sinal. O sinal tem uma voz. Mas então, dizendo Deus abençoe a todos, nós vamos dando início então aqui agora. Vamos ter uma oração e já vamos ouvir um hino, né? Aqui pela Manu, pela irmã Lígia, eu acho que vão cantar primeiro, né? Então vocês vão louvar a Deus, porque hoje é um dia especial para nós. Então, para mim é muito marcante, especial esse dia, né? E lembrando de todos os irmãos gabrielenses também aqui, que alguns não puderam estar aqui. O irmão Hernani podia estar aqui, né? Não pôde. O trabalho é a vida do dia a dia, né? Mas Deus sabe o quanto é bom isso. Talvez Ele esteja ligado com a gente também por aí, né? Então, irmãos, vamos ler uma palavra aqui da Bíblia e já vamos então começar aqui a nossa live. Vocês, irmãos, que têm alguma coisa a se expressar aí na internet, vocês vão ter tempo para isso, né? Pode mandarem uma saudação, seja o que vocês quiserem aí, que o irmão Décio está atento ali, né? Para receber isso, então, de todos vocês. Eu quero ler aqui no livro de Hebreus com vocês, capítulo 11, verso 33 até o verso 38. Diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram os escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabra.
desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Andaram errante pelos desertos e pelas covas, as cavernas da terra. Oramos. Querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, iniciando essa live. Esperamos a sua presença aqui, a sua bênção, a orientação do Senhor, porque nós somos incapazes de fazer alguma coisa aqui, Senhor, se tu não vir aqui nos ajudar. Inspira os hinos que vão ser cantados, os irmãos que vão falar, dar a sua saudação. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, abençoa cada coração, cada vida, Senhor, que está ligado a nós aqui também nessa live, os presentes aqui e todos, Pai querido, que seja uma bênção muito grande para todos nós. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bem, irmãos, então vamos já dando início, vamos ouvir o hino? Quem vai cantar? Então vamos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus.
Obrigado, irmão Manu, Deus abençoe, que esse hino tão abençoado, tão bom, né? Irmãos, nós vamos continuar então aqui com os cânticos. Vocês podem saudar já quando for cantar, saudar os irmãos, né? Que eles estão desejosos de ouvir vocês, certo? Vamos ouvir quem agora mais? A mãe Helena? Não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá na glória, me deu vitória. Glória a Deus. Só por me amar. Quando preciso, chame por ele, ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, não estazeiro, não é amigo, maravilhoso, ele é Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem, entretém fornalhas. É poderoso, manda um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá na glória, me deu vitória, só por me amar. Quando preciso, chame por ele, ele se ouve, te atende, é fiel, não manda anjo, vai te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está sós, mas seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entretém fornalhas. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestades que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá na glória, me deu vitórias, só por me amar. Quando preciso, chame por ele, ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, não estradeiro, maior abrigo, ele é azul, ele é Jesus, leão de Judá. Se Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entretém fornalha. É poderoso, manda um anjo pra me guardar. Tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá na glória, me deu vitórias, só por me amar. Que o amor de Deus faz, né? Ele dá vitória, ele acalma as tempestades. E diz a Bíblia que ele é justo a cada manhã, né? Vamos continuar então com esta parte dos louvores aqui. Irmã Camila vai cantar um hino? Eles iam morrer.
Amém. Vamos ouvir o irmão Joab, que também vai cantar muito, Glória a né? Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Joab hoje nos acompanhou. Amém. Né? Prestou um serviço, né? É o mestre Amém, dele, né? Jesus. Glória a Deus. Mas eu acho que não precisa. Pode saudar eles aí. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Vou pegar o microfone porque eu estava no ar-condicionado ali do carro. Tá bom aqui. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Uma saudação para o papai lá em Pelotas também, né? Os meus sinceros cumprimentos ao pessoal que ficou lá em Pelotas trabalhando. Capão do Leão, para ser mais específico. Eu tive a missão agora de vir dirigindo, né? O motorista da... Cara de apavorado ali no... Eu estou meio apavorado ainda mesmo, né? Com gemidos que palavras não podem expressar, eleva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei como comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Obrigado, Senhor. Deus abençoe, né? Irmão Joab, vamos ouvir irmão Décio,
que ele também vai falar um pouquinho para vocês, até que ele que tinha que falar nessa live hoje, né? Não era eu, né? Ah? Irmão Bete, que é do Saudar os Irmãos? Ah? Não? Boa noite, irmãos. Estamos aqui, né? Uma noite especial para nós, né? É a primeira vez que eu tenho uma live em São Gabriel e para mim está sendo especial porque eu estava ali e estava me lembrando das lives quando a gente tinha lá em Capão, e eu confesso que eu fiquei meio emocionado, sabe? Porque chegava às 7 horas ali, já começava levantando a mesa, era uma preocupação que a gente tinha das quinta-feiras sempre, né? Era muito gratificante mesmo. Então, estava me lembrando disso aqui. E quando o pastor ele vinha, telefonei para ele disse: não, vem sexta. Eu digo: mas o pastor, né? Não está na rota dele, né? Vai descansado. Eu digo: pastor, vem quinta-feira aqui fazer uma live para nós. Vai ser muito especial. Ele não teve como dizer não, né? É verdade. E tá muito especial, assim, essa caminhada, entendeu? E a gente realmente está acontecendo muitas coisas aqui em São Gabriel. O Espírito Santo aqui, ele age de uma maneira, olha, sobrenatural. É uma coisa assim que não tem palavras, entendeu? E graças a Deus. Dominando aqui. Ele é o Senhor dessa igrejinha que está aqui. E a gente está muito feliz, sabe? Muito feliz dessa caminhada. A gente está sendo muito abençoado aqui. E muitas coisas, pessoas novas chegando, sabe? E se levantando, vindo para frente, né? A coisa que mais surpreende é isso, né? Pessoas chegando e se manifestando, né? Querendo se render ao Senhor. E nós estamos vivendo um momento muito especial. Eu acho que toda a igreja está vivendo, né? Acho que todo quanto é lugar, ela está um mover assim, mover diferente. E à medida que a gente vai caminhando, sabe, parece que as coisas vão afinando, vai ficando fino o caminho. E ontem eu estava falando com a Camila lá, com a irmã Camila lá em casa, umas coisas assim, parece que a gente nunca não prestava atenção, mas parece que Deus está te mostrando assim, Jesus está te mostrando. Os teus, como o pastor muita fala, mas até agora não pregou sobre os ídolos ocultos, né? Mas parece que eu tenho a sensação assim de coisas que eu tenho que só eu sei que eu tenho, sabe? E é assim, ó, tu vai ter que vencer isso aí. Ninguém sabe, é só eu e tu, entendeu? Mas está na hora, sabe? Está na hora que o caminho está afinando. E essa tua caminhada é sozinha agora, é só eu e tu. Perfeito. Então, mas está sendo lindo porque a gente sabe, entendeu? A gente sabe, cada vez mais a gente está se apegando à palavra, sabe? É uma coisa que eu estou aprendendo, assim, tá sempre citando a palavra. Perfeito. Sempre citando a palavra, até em oração, está escrito. O Senhor prometeu para nós, hein? Eu estou te esperando, Senhor. O Senhor prometeu que vem. Está escrito que o Senhor vem. E o Senhor só vem para aqueles que esperam. Eu estou te esperando. Vem, sabe? Então, sabe, começar a... Está escrito, né? Jesus venceu o diabo nisso, né? Perfeito. Está escrito. Então, nós vamos vencer ele também. Claro. Nós vamos indo, né? Vamos caminhando. Então, é isso, irmão. Eu vou deixar, porque senão o pastor não vai falar hoje, né? Vou deixar para ele, eu acho que está recompor do susto da viagem. E agora ele está mais tranquilo, né? Agora eu estou seguro, né? Então, tá, Deus abençoe a todos. Irmão, é uma alegria muito grande para mim ouvir vocês, né? Ouvir as vozes de vocês louvando o Senhor. E o que o irmão Décio está falando é uma realidade. É o que nós temos pensado também ali na congregação em Capão do Leão e por onde eu ando, né? Temos tido muitas experiências, muitas, do sobrenatural. E todos vocês sabem que esse final
do tempo vai trazer essa experiência a cada cristão. Eu trouxe umas mensagens ali, trouxe 5 mensagens novas ali, que alguns de vocês não leram ainda. Só que eu vou pedir para vocês pegarem e lerem essas mensagens, lerem elas. Elas são muito importantes. O que eu descobri ali naquelas mensagens, viu? É incrível. Nós vamos meditar em muitas partes delas esse fim de semana agora, os cultos que a gente vai ter. E a gente foi agraciado com essas mensagens. Um irmão nos deu elas. Eu consegui, acho que umas 20, ainda deixei um pouco lá para os outros irmãos, mas veio 8 de cada uma para vocês ali. E vocês vão pegar ali uma mensagem, tem as eras da igreja, ela é completamente diferente, certo? O Brana faz uma análise de era por era, o que foi e o que será, essa era. Essa era está acumulando uma coisa oculta, como dizia o irmão Desce ali, né? Você sabe que Deus tem deixado oculto isso para o plano dele, né? E o que ele quer de nós é um preparo. Nós devemos estar preparados para poder chegar a esse ponto, né, de Deus usar nossa boca. Ele falou já aqui uma partezinha do que eu pretendo falar para vocês aqui, né? Que é a voz do sinal, né? Vejam vocês que todos nós, essa Bíblia aqui muda sem nós. Ela não fala, ela não se expressa, porque Deus deixou para nós fazer isso. Aqueles chamados, escolhidos, uns para viver e outros para falar, outros para pregar, mas de todas as maneiras os dons estão aqui, vocês estão vendo. Nós podemos ver dons aqui hoje manifestados perfeito, né? No cântico. E esses dons, eles vão vir no novo, agora quando o novo nascimento se completar em nossa vida. Esses dons vão ser operados na essência do Espírito. Eles não vão, Deus não vai gastar tempo mais com isso, e nem nos usar fora de ordem. Todos vocês sabem que Deus é ordem, né? Ele é perfeito. E Ele deixou para nós, então, expressar. Então, o sinal, vocês vão aprender esse fim de semana, que o sinal está dentro da pessoa. E Deus tem que usar esse corpo, você, para falar a palavra. E falar a palavra não é só profetizar, né? É pregar, é falar para as pessoas o que você tem dentro de você. E quando vocês lerem aquelas mensagens ali, vocês vão prestar atenção ali naquelas mensagens. Tem a mensagem ali, os atos do Espírito Santo, que é poderosa aquela mensagem. Ela explica ali como foi os atos do Espírito Santo no passado. Pedro saiu do Pentecoste com o sinal por dentro, e ele então acabou chegando logo em seguida, poucos dias depois, a Porta Formosa, onde tinha um aleijado. Ele estava acostumado a sentar ali para pedir moedas, pedir ajudas, né? E ele passou esse tempo todo, ele nunca esperava naquele dia de receber suas pernas de volta. Veja, mas se Pedro e João tivessem ficado calados nesse sentido, ele não tinha caminhado. Esse é o importante. Vai chegar um momento, eu acredito que Deus vai trabalhar na igreja assim, ela é tão perfeita que ela vai falar a palavra sem mesmo pensar o que está falando, porque isso vai descer da alma da pessoa. É o equilíbrio de Deus dentro da alma. Vocês notaram aqui que diz assim, ó: pela fé eles venceram reinos. Esses cristãos do passado, se chama isso aqui Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11. Eles passaram por boca de leões, passaram o fio da espada, nada fez eles negar. Outros foram cerrados, Isaías foi cerrado, né? Aquele grande profeta, cerrado ao meio, né? Vocês imaginem que crueldade existia naqueles dias.
E vocês lembram também que o profeta disse que nós vamos passar por um aperto também agora no fim, um curto período. Mas quando Deus tomar-nos em suas mãos, ninguém vai poder deter a noiva. Eu tenho uma mensagem em casa, não trouxe ela, que o profeta disse que ela vai marchar como um exército em marcha, com poderes federais, quer dizer, poderes de Deus. Porque aqui anula tudo que é do homem. Aí vocês vão entender que o homem está sendo uma ajuda até esses momentos. Deus ainda está trabalhando aqui e ali, trazendo surpresas, mas são pequenas surpresas para o plano que Ele tem para frente. Vocês verão isso, irmãos. Cada dia eu vejo assim como Deus trabalha, né? Nós tivemos ali em Bagé, né? Tivemos ali aquele culto tremendo ali nos últimos dias quando andamos por lá, né? E ali parece que muitas coisas foram realizadas, plantadas. Nem todos que estão na congregação entendem e vê, mas uns vê primeiro que os outros esse assunto. A igreja ela não recebe tudo um tempo só. Isso é como um nascimento, né, de uma criança, né? A mãe concebe e vai 9 meses para frente para aquela criança nascer. Então o que nós temos que fazer? Deus vai nos dar tanta graça que nós vamos trabalhar em longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O profeta fala, esse domínio próprio nós não vamos usar só para nós. O que está dentro de nós vai tanto nos fazer entender como viver, como expressar isso ao mundo que está no caos. Parece que cada dia assim a gente fala mas agora eu estou vendo que alguém está despertando. Está despertando dentro das pessoas esse assunto, né? Mas vamos seguir aqui para vocês entenderem. Ele disse, olha, que eles apagaram a força do fogo. Aqueles 3 moços de Daniel, a igreja de Daniel foi jogada no fogo. Você lembra? E quem é que estava lá dentro do fogo? Eu acho que tem o hino aí, o 4º homem aí, está aí, né? Quem é que estava dentro do fogo? Com eles, o 4º homem. Eles foram 3 e apareceram 4 dentro do fogo. E o profeta diz que Deus não ocupou nenhum anjo, todos eles se ofereceram. Daniel, Miguel, Gabriel, Amargura, o anjo Amargura, que foi que trouxe as águas do dilúvio, ele se ofereceu. Pai, me deixa que eu vou lá e vou jogar água naquela e apagar aquele fogo. Ele se calma, não é com você esse assunto, é comigo mesmo. Era o Todo-Poderoso. Então, ali o profeta faz, narrando tudo, ele diz que Deus, quando estava um passo para jogar aqueles homens no fogo, ele desceu com a força nas asas do vento. E antes que ele jogasse aqueles moços lá, ele estava dentro da fornalha, já tinha apagado a força do fogo. Certo? E é tão perfeito o trabalho de Deus que vocês viram que eles saíram do fogo sem cheiro de fumaça, sem nada. Não havia cheiro, a roupa não queimou, nada queimou, nem o sapato deles, nada. Veja, eles saíram lesos do fogo, e a noiva vai sair lesa desse aperto. Isso vocês podem ter certeza disso. Eu estou falando isso com convicção, porque eu tenho tido experiências com Deus, né? Ela vai sair lesa porque ela é a senhora eleita. Olha como aqui João tratou a igreja. Olha aqui. Aqui nós acredito na primeira carta da igreja, ou segunda, né? Segunda carta.
Como ele tratou a igreja aqui, como que ele se chamou a igreja de Jesus Cristo? Ele disse: a anciã, a senhora eleita. Anciã é uma pessoa madura, uma pessoa que já venceu, teve experiências, né? Para que ela possa também ajudar outros. E nós sabemos que Cristo sem a noiva no milênio, ele não é rei. Não há rei sem rainha. A noiva tem que estar lá. E quero dizer para vocês que se ele escolheu cada um de nós vamos estar lá. Ninguém vai nos impedir de estar lá. Certo? Quando as pessoas dizem, e não é possível. É possível sim, nós iremos. Não preste atenção mais no não é possível esse. A ciência discute tanto com a Bíblia, né? E esse espírito que está aí fora é horrível, é terrível. Ele vai trazer muitas coisas, muito caos e destruição, porque está no fim. Então diz a senhora eleita, os seus filhos, certo? Aos quais amo de verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Aleluia. Agora, ele diz que nós temos que chegar a esta fé também aqui, ó. Está vendo? Livro de Judas. Versículo 3 de Judas. Ele diz assim, ó: amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-os a exortá-los para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Os santos têm uma fé especial, porque essa fé dos santos não é a fé intelectual, que a pessoa diz eu tenho fé e não realiza nada, certo? Vocês vão ver pessoas simples, tão simples no nosso meio, que vão ser heróis nessa etapa. Porque nós estamos à beira do arrebatamento. Queira o mundo, não queira, será arrebatado. O Papa está no seu lugar, já. Esse é o 8º. Vocês sabem que o 8º, depois do 8º, não tem mais. Eu estava vendo esse dia, me despertou quando eu estava escutando algo. Eu achava que aquele Papa que passou seria o 8º, mas não. Ele era o 7º que não completou seu mandato. Ele faleceu e esse entrou no lugar dele para cumprir a parte do 8º. E a Bíblia, e o profeta fala que esse Papa, pela profecia que Deus tinha dado a ele, em 1954, escutem isso, ele disse: virá um Papa dos Estados Unidos. Está cheio já na internet. Como será isso? O mediador já está aí também manifestado. Vocês estão vendo quem é ele, né? Então haverá um mediador também. O profeta de Deus diz que haverá um mediador para mediar isto, esta paz, porque a paz, ela não é a paz mundial que virá do mundo. A paz começa em Israel. Foi justamente lá onde começou o assunto paz. Então vocês vão prestando atenção que isso está desenvolvendo uma coisa muito grande entre nós, que não é coisa fabricada, As pessoas dizem assim: eu estou falando a palavra e não acontece nada. Essa não é a hora. Ele diz: o avivamento da noiva não chegou ainda, vai chegar. E talvez numa hora que você nunca vai pensar se vai chegar. Devemos estar atentos em oração, consertando nossas famílias, nossas vidas, nossas casas, porque é daí que sai a igreja. A igreja não é o que reúne aqui, ela começa em casa. Cada pessoa vem para a igreja já sendo uma igreja.
né? Aí o profeta diz que um homem posicionado em casa, ele é o pastor do lar, né? A esposa é um ajudante, né? Ela se alinha para alinhar os filhos, para colocar em ordem aqueles filhos. E feliz desses que têm mães que estão tomando essa atitude séria, né? Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão entender, os filhos vão entender que nós vamos fazer falta para eles. E a gente tem avisado isso, certo? Vocês imaginem como não será bom ficar aqui, que o mundo estará virado, né? Virado de tal maneira que as coisas vão começar então. Olha aqui, eu vou pegar uma mensagenzinha aqui para nós meditar um pouquinho, chamada Operação do Espírito Santo. Ele diz assim: Abraão, manso e dócil. Olha aqui, esse foi o nosso pai, patriarca Abraão. Então esse é o estilo também que nós temos que ser. Nós devemos ser muito positivos, mas muito dócil também. Aquela raiva, aquele orgulho, aqueles são ídolos que vocês querem saber que está escondido. Acabou. Mas nós temos agora idolatrado alguém. Quem é? Jesus. Ele é toda a nossa força, né? É toda a nossa força. Então, olha aqui, assim Abraão era manso e dócil. Olha que ponto glorioso isso aqui. Vou lhe dizer uma coisa, Ló, irmão, se você desejar ficar com a melhor parte, ele disse, escolha. Certo? O eleito hoje não está atrás de coisas materiais. Nós já temos o suficiente para comer, né? Tendo o que comer e o que vestir, o que é? Estejais contentes, né? E se Deus quiser nos dar algo mais, para viver uma vida mais um pouquinho frouxa, folgada, é com Ele. E nós vamos para um ponto que nós vamos começar a confiar em tal coisa que nós não vamos precisar impor nada. Eu nunca impus dinheiro aqui na igreja, vocês viram? Hein? Nunca me viram eu pedir dinheiro aqui na igreja? Né? E como é que Deus sustenta isso? Hein? É? Então, o profeta diz que quando Deus chama um homem, escuta isso, quando Deus chama um homem, Ele sustenta o homem. É? Ele cai sentimento nas pessoas. Uma pessoa não vai fazer sentimento por imposição, isso não adianta nada, Deus não vai aceitar. Certo? Glória a Deus. Mas se você fizer aquilo deliberadamente, que como se fosse para Deus, essas coisas vão ser muito grandes na vida de vocês, né? Deus vai fazer coisas tão preciosas que você vai amar ficar perto dele, né? Ele diz assim, ó, escolha a parte melhor, vai e pegue isso. Esse era Abraão falando com seu sobrinho Ló, que era um crente morno, certo? E a maior ruína de Ló, vocês sabem o que era? Era a esposa. Ela tinha os olhos grandes, ela tinha ídolos escondidos lá dentro, que Abraão percebeu. Por isso Deus disse para ele, não leva ninguém contigo, vai só tu, Sara e os teus servos, que estão sob o teu domínio. Era para Abraão levar só o que estivesse no domínio dele, porque o domínio de Abraão era o domínio de Deus, né? Então vejam vocês que o profeta diz que
A mulher de Ló tinha muita inveja de Sara, porque Sara era uma mulher calada, posicionada, cuidava da sua tenda, do seu marido, na melhor maneira, né? E ele disse que eles eram tão amáveis um com o outro que eles brincavam como crianças, Sara e Abraão. O que você acha? Era algo bem diferente do que estava acontecendo na vida de Ló. Ele tinha uma mulher egoísta, né? Interesseira, e certamente ela disse para Ló: agora, se te der escolha, pega aquela parte lá que é 100%, lá nós vamos enriquecer muito. E aonde estava o eleito, irmãos? Hein? Pobre do Abraão, rico, mas morrendo animais, não tinha água para os animais. E ele passou tudo isso, mas ao fim da vida dele, o fim da vida dele tinha que ser cuidada por Deus, porque ele deu tudo para o seu filho, toda a herdade. Casou de novo, como vocês sabem. Hoje você vê os filmes ali que tudo é uma coisa que fabricada, uma coisa que não tem explicação. Se Abraão foi renovado, casou de novo, teve filhos, como que Abraão pode ser um homem velho aquelas barbas longas, né, que eles colocam nos filmes? Hein? Abraão durou quase o dobro da idade. Hein? E Sara também? Sara tinha quantos anos? 90, né? Morreu com 125 anos. Então vocês estão vendo como as coisas parecem assim, tudo ao contrário do pensamento do homem, né? Mas tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. O eleito estava lá na grota, lá escondido, passando provas e testes, e Ló estava nos prazeres do mundo. E vejam vocês que o profeta da era diz que Ló estava no portão da cidade e Abraão estava na porta da tenda. Era diferente, certo? Mas Ló era o governador da cidade, foi governador, foi tudo. E chegou a hora que Deus provou que Abraão era superior a ele. Talvez ficasse pensando assim, aquele velhinho está lá em cima, não é? Passando algumas necessidades, mas eu estou aqui, na largueza do mundo. Vejam, irmãos. Então, quando Deus tomou Abraão, com aqueles 318 homens que ele tinha em casa, ele não era fraco, não. Ele tinha Elohim com ele. Quem Ló tinha com ele? Uma religião. Ló tinha uma religião e Abraão tinha Elohim, o Todo-Poderoso. Estão vendo? Então a diferença que você pode ver de um para o outro. Levaram Ló preso, pegaram, levaram, não é? Eu estava lendo aquelas mensagens que vocês vão ter a oportunidade de ler isso, não é? E quando Abraão soube, ele diz: é impossível deixar meu irmão desse jeito, preso. Chamou seus servos, disse: cada um pegue seus facões velhos, que vocês roçam lá no campo, que vocês fazem coisa, leve esses facões, é o que tinha. E o profeta diz que ele seguiu atrás daqueles reis, eram 5 reis, né? Saiu atrás e eles não puderam escapar dele. Deus deteu o caminho, eles perderam a força das pernas. Abraão amarrou e trouxe de volta. Trouxe tudo que eles tinham levado de Ló, né? Quando passou em Sodoma, o rei disse assim: agora vou o seguinte, agora o senhor põe o preço dessa guerra aí que eu vou pagar. Ele disse: não, eu não quero. Você não pode, vai dizer que enriqueceu Abraão? Não quero nada. Dá comida então do que eles comeram por aí, se quiser dar, mas está tudo bem.
Amém? E aonde que, e quem que encontrou com Abraão, irmãos? Melquisedeque, o grande rei e príncipe, o rei de Salém, o rei de Jerusalém, foi que encontrou com ele e deu pão e vinho para ele. Aleluia, glória a Deus. Pão e vinho. Era Jesus Cristo mesmo, na forma de uma teofania. Era o sacerdote do Deus Altíssimo. E quando Jesus desceu, ele era sacerdote, era ele e profeta, não é? Está vendo? Como foi o primeiro rei de Israel? Foi Samuel, um profeta, rei e profeta. Ele foi um tipo de Cristo. E quando Cristo então veio, ele era rei, sacerdote e profeta. Ele tinha todos esses ofícios, certo? Ora, vejam vocês, essa mensagem não se brinca com ela, irmãos. Olha, se Deus tiver 2 dentro de uma congregação, respeite, porque Deus está ali com aqueles 2 e ele vence o mundo. Pode ter certeza. Se uma pessoa somente tivesse um crente da mensagem aqui dentro dessa cidade, ele é o herói. Ele não vai perder batalha, certo? Não é possível perder batalha, porque Deus fez cada filho forte, né? Corajoso. Vocês têm experiências, eu tenho tido experiências também, muitas. Quando o inimigo pensa assim, bem, eu vou atirar ele no chão, ele se engana, ele que vai ficar no chão. E você vai pisar nele com seus pés. Isso está escrito. Nunca pense numa derrota. Nunca pense que dificuldades, né, vai vencer. Caminho não me venceu. Eu estou muito vitorioso. Eu tenho prazer de servir o meu Senhor, né? Graças a Deus consegui colocar minha casa dentro do sinal, certo? O sinal. Ali nós podemos falar a palavra e executar. Quem que Deus vai usar para orar por um doente? É quem tem o sinal. Porque o sinal é a voz. O sinal sem voz, né? Não é possível. Mas vamos aqui só um pouquinho mais para nós entender. Vocês já estão cansados, né? Eles vão seguir o caminho com os poucos desprezados do Senhor, disse Abraão. O meu caminho é esse. Glória a Deus. Mostra que o eleito não discute, não briga. Se te tirarem um tanto, Deus te dá 2 tantos. Pode ter certeza. Se o inimigo fizer uma trastada, uma armadilha, e pegar alguma coisa sua, ele vai ter que devolver em dobro, porque ele é Deus, né? Deus é poderoso, e ele é o nosso guardião, né? É o que nos sustenta a cada manhã que levantamos. Vocês sabem que eu levanto de manhã, faço e leio essa Bíblia 3, 4 capítulos às vezes. Não saio, não faço nada sem primeiro fazer isso. E se vocês experimentarem isso, ver o quanto é bom fazer isso, não ler somente um versículo como obrigação, mas ler até onde o Senhor te mandar. Eu vou dar uma prova para vocês. Onde eu estava lendo, e eu tinha lido 3 capítulos, e quando eu fechei a Bíblia assim, eu senti que Deus queria que eu fosse mais adiante. Eu li outro capítulo, e no outro capítulo que eu precisava ler. Veja como Ele cuida. Não, irmãos, vocês vão pegando esse ponto, vocês vão vendo assim o quanto é precioso. A Bíblia é a voz de Deus para nós.
né? Nós podemos falar a Bíblia para nós mesmos lendo, fazer a letra viver, certo? E essa letra vai encarnando em nós, até que nós vamos ser mais que vencedores. Quando eles colocaram aquela placa federal em breve ali na porta, eles diziam assim: não pode ter culto mais aqui, nós já não estamos precisando mais disso aqui. É o último passo, que eles vão pensar: vão jogar esses crentes tudo na fornalha, mentirosos. Esses corpos serão transformados, os mortos estão vindo e a noiva será arrebatada. Veja, eu sei que tem cristãos padecendo pelo mundo, né? Tem países que estão massacrando os cristãos, né? Só porque serve a Jesus, só porque gosta de Jesus, irmãos. Amém? Agora eu acho que nós estamos se preparar para isso. Ele disse: a noiva não passa na tribulação. Ela não foi elegida para passar em tribulação, ela foi elegida para estar no milênio, pisando sobre a cinza dos ímpios. Veja, então a noiva não vai à tribulação, a noiva não alcança a marca da besta. É tão rápido esse assunto aí, certo? A noiva, quando começar a apertar o concílio, está apertando. Há uma sepultura lá em Jeffersonville que está sacudindo e vai se abrir, vai sair de lá uma águia voando. Glória a Deus, um profeta. Aleluia. A última águia, o último animal, olha aqui, Apocalipse, aqui você já sabe disso. Apocalipse capítulo 4, né? Capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, 7. O primeiro animal era semelhante ao leão. Esse era Cristo na sua essência, na primeira era da igreja, certo? Agora, o segundo animal era semelhante ao bezerro. Foi os cristãos sendo mortos, certo? O bezerro é um animal de sacrifício. E se vocês lerem o livro História da Igreja, irmãos, vocês choram, porque é dolorido o que aqueles cristãos passaram, certo? Eu estava lendo uma coisa que me chamou muita atenção, foi que eles estavam levando Pedro para a crucificação. E ali eles dizem da história que o Senhor estava esperando ele pelo caminho onde ele estava passando. Disse: olá Pedro, como vai? Para onde que vais? Ele disse: eu vou para morrer em sacrifício ao meu Senhor. Aleluia. E cruzou. E quando chegou, eles queriam crucificar ele de cabeça para cima. Ele disse: não, só um foi honrado morrer assim. Eu quero que me crucifique de cabeça para baixo. E ali ele morreu. E ele diz que aquele senhor que estava esperando ele era o Senhor Jesus. Foi que deu força para ele lá na hora da necessidade. Irmãos, eu digo a vocês assim, comigo está acontecendo. Eu não sou muito de falar. Não sou muito não, de me expressar muito. Porque eu sei que as pessoas às vezes são críticos do que você fala e até nem crê. Eu estou falando porque eu estou no meio dos crentes aqui, certo? Coisas que acontecem na vida da gente, né? Sonhos. Eu não era pessoa de sonhar, eu tenho sonhado bastante nesses dias. E esses sonhos têm acontecido uma coisa engraçada, né? Sempre um recado de Deus.
certo? E o sonho, ele deixa de ser um sonho depois de cumprido. Ele é uma visão, ele é uma profecia cumprida. Cada vez que você sonha, espere acontecer aquilo. E quando acontecer, você levanta as mãos e agradece a Deus, né? Aleluia. Então vamos vendo que isso está acontecendo, né? Às vezes a gente pensa assim, bom, às vezes eu leio as mensagens, eu pego tanto daquilo ali que eu fico cheio, entende? Aí quando eu paro de ler, me esvazia. E quando eu chego no púlpito, dá tudo, ó, uma fonte de água. Estão vendo? É assim que Deus trabalha com o homem, porque se o homem lê para colocar na cabeça, ele fica um herói, né? Um herói sem troféu. E de fato, os homens inteligentes sabem se expressar, sabem falar bem, né? E eles se enganam. E aí está o perigo, né? Então olha aqui o que ele diz: você está pronto para abrir a mão de todos os seus direitos? Ele está perguntando. Vocês podem dizer o amém para isso? Amém. Como brasileiros, vamos dizer assim, vocês estão prontos a abrir mão de tudo? Olha, você diz bem agora, o senhor Brana, eu tenho direito de revidar. Nem sempre, irmãos. Tem coisas que Deus não deixa você calado, mas tem outras que você tem que ficar calado e desconsiderar a ignorância das pessoas, certo? Aleluia. Então vejam bem, nós temos que despojar desse velho homem, desfazer ele, ao ponto que nós possa ver o quanto é valoroso. Eu vi o irmão Brana orando, está lembrando da irmã Evinha, que vai ter os 80 anos dela, né? Nossa matriarca querida, irmã Evinha, né? Essa pessoa impressionante, irmãos, de tantos anos que eu conheço a irmã Evinha. Criei meus filhos ao lado dos filhos dela, praticamente bem no princípio. Nunca tivemos, nós fomos irmãos toda a vida, verdadeiros irmãos. Nunca tivemos um arranhão, nem eu, nem o irmão Simar, nem a irmã Evinha, certo? E eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Eu estava vendo o irmão Brano orando por um homem velho que estava com 70 e poucos anos, 76 anos parece. E ele foi orar pelo irmão e disse assim: irmão, Deus lhe concedeu além do que era esperado. O seu limite é 70 anos, né? E ele achou que o irmão velho ia morrer. Ele não tinha tido uma visão a respeito dele. Que coisa, né? Então o que ele fez? Ele foi, Deus chamou ele e foi orar pelo irmão. Ele disse: irmão, Deus lhe deu além do limite já. E disse para a família: Deus já deu além do limite para ele viver, né? Então agora ele disse: está na hora dele partir. E de repente Deus mudou o quadro, chamou o profeta foi orar por ele e ficou curado. Ele disse: agora, Senhor, então aumenta um tanto para esse irmão. Glória a Deus, porque afinal de contas ele já viveu, né? Agora é um privilégio, né? Agora é algo, é com o Senhor agora, certo? E ele estava mostrando o irmão na igreja, né? Ele curado. A família já tinha chorado demais,
que ele era um irmão querido, e eles queriam ele vivo. Mas vocês sabem que o profeta não orava por ninguém sem que Deus lhe desse uma visão do que ia acontecer. E tem uma coisa: se esses dois objetos da visão estariam aqui em cima dessa mesa, se tivesse um aqui e esse outro estava aqui ainda, enquanto não tivesse esses dois aqui, ele não orava, porque ele sabia que a visão era inútil, a visão não se cumpriria. Certo? Glória a Deus. Então, vocês sabem que assim ele viveu toda a vida dele, né? Trazendo essas coisas, essas evidências para nós. Então ele diz aqui, ó: quando às vezes você se pergunta como vai conseguir sapatos para as crianças, isso já se passou com nós. E Deus foi tão bom, né? Que nunca faltou isso para os nossos filhos. Não é, irmãos? Aleluia. Para as crianças, então ele diz assim, ó, irem para a escola. Vocês sabem o que o profeta passou na vida? Períodos de crítica na escola, porque ele não tinha uma camisa no corpo, ele usava o casaco só. E chegou a dizer para a professora um dia assim: olha, eu estou com muito frio. Ele estava com calor. E ela disse: então ponha mais fogo na lareira e fica lá. E ele disse que tomou um suador. Aí ela perguntou depois de um tempo como é que ele estava. Ele disse assim: eu não estou bem ainda estou com muito frio. Ela disse: então vai para casa. Era o que ele queria, era a única solução. Veja, então, coisas que você vai passando na vida, né? As coisas, elas não vêm em tamanho grande, elas vêm em tamanho pequeno. E quando Deus sabe que você vai desperdiçar o que Ele lhe dá, adote um mendigo. O profeta disse. Eu adotei um lá na frente da minha casa. E vocês não imaginam como eu me sinto bem com aquela pessoa. Agora, quando vocês dão em janeiro lá, vocês vão ver ele. O que ele tem prestado de serviço lá para a gente. Entende? E ele me chama de pai. O Senhor é meu pai. E diz para a irmã Santa: a senhora é minha mãe. Magrinho, esquelético. Mas Deus enviou ele ali, né? Para que a gente pudesse ajudar ele. Eu acho que esse é o melhor ponto, né? Você vê uma pessoa com fome passar pela frente da casa e não repartir um pouquinho de comida, está na hora disso, hein? Certo? Está na hora de pôr a mão nessa situação. Você sabe o que o salmista disse? Que Deus cuida dos mendigos lá no lixo. Hein? Glória a Deus. Então veja como Deus faz as coisas para nos quebrar. Isso é para mostrar para a gente que a gente não é mais do que nada mais que aquela pessoa. Ele tem uma alma lá dentro. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, que eu estou passando para vocês, é que o profeta diz: nunca olhe uma pessoa como um mendigo, seja o que for, da maneira que for. Ele disse: olhe que ele tem uma alma igual à sua. Aquela alma foi ferida igual à sua. Ele disse: então, é assim que temos que olhar para as pessoas. Por mais que ela lhe façam mal, ela tem uma alma. E não é a alma que prejudica. O que prejudica? É o sangue vermelho. E vocês vão tendo experiência sabendo de tudo isso. Eu estou falando a muita gente que eu acho, né? Hein? Então veja bem, olha aqui.
Aleluia. Já vou encerrar, tá, irmãos? Não se preocupe, só uma coisa a fazer, é descansar em sua promessa que você tem que fazer. Você está descansado? Amém. Então ele diz aqui, só uma coisa a fazer, é descansar em sua promessa. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Glória a Deus. Amém? Então eu creio que eu não vou passar por isso. Certo? Aqui nessa cidade eu passei alguns invernos de manga de camisa. E a geada naquele tempo não era brincadeira, né? Amém? Mas uma coisa é certa, eu estava sem um casaco para pôr no corpo, mas os meus filhos nunca passaram fome. Nós sempre tivemos comida em cima da mesa. Deus sempre proveu isso. Então, veja isso, não podemos dizer assim, então não importa como poderemos parar aqui e dar testemunho do grande poder de Deus. Eu sei que cada um de nós tem que dar esse testemunho, que Ele, amém, é o grande Deus da nossa alma. Irmãos, ele diz, um dia quando Abraão sentado naquela condição, ele esfregou os seus olhos e observou. Em um dia quente ele viu 3 chegando em sua tenda. Gabriel, Miguel, quem mais? Elohim. Aleluia. E ele tem uma mensagem que ele diz que você não percebe, mas até que você se dê conta que Deus é sobrenatural, Ele está na ponta do banco te cuidando. E aí desce, vai reagir? Estou usando o nome dele ali, né? E quando você se dá conta e glorifica a Deus, disse um aleluia, traz ele para perto de você. Então não devemos ser vagarosos. Eu sou um pentecostal. Graças a Deus. A coisa que eu não me canso é de dar glória a Deus. Eu conheci 2 anciões, por exemplo, no tempo do finado pastor Manuel Pontes, em Curitiba. Eles sentavam no púlpito. Um sentava naquela ponta e o púlpito era grande. E o outro lá, 2 velhinhos. E um dizia assim, glória a Deus. E o outro gritava, aleluia. Você via todo o culto aquele, parava um pouco, daqui a um pouco de novo. Hein? E aquilo a gente percebia que trazia ambiente para dentro da igreja. Irmãos, está vendo? Glória a Deus. Então eu acho que um crente que está cheio, ele está borbulhando. Você sabe o que é borbulhando? Né? É aquele lajeado que vem descendo água e fazendo barulho. Está vendo? Às vezes eu brinco com a irmã Lígia, mas eu admiro muito a senhora, irmã. Pode ter certeza. Eu brinco, quando nós chegar lá no milênio, se a senhora mudar nesse corpo, a senhora vai ver que isso tudo era para lhe incomodar um pouquinho só, em agradecimento a Deus. Eu amo ver as pessoas fazer isso. Todos nós devíamos fazer, ao menos na igreja. Certo? Aleluia. Então o profeta diz que um aleluia põe o diabo nas moitas. E às vezes um aleluia bem grande de um cristão pode expulsar o demônio de outro que está atormentado. Então os cultos nós devemos estar muito ativos. Muito ativo.
Veja, aquele homem chegou para o irmão Brando e disse assim: irmão Brando, o senhor não se envergonha daquela pessoa que estava lá atrás, chorando, gritando, não é? Lá, e o senhor pregando. Ele disse: não, ela estava me ajudando. Glória a Deus, ela estava me ajudando. Então, veja o quanto é gostoso a gente entrar no Espírito do Senhor. É? Aleluia. Davi dançou, jogou as pernas para cima, o profeta disse, e a esposa, olhando lá do palácio, disse: mas que coisa séria, meu marido daquele jeito, não é? E quando ele chegou em casa, ela disse assim: mas você fazendo isso? Ele disse: amanhã será melhor ainda. Ele não disse que não ia fazer mais, ele disse: amanhã será melhor. Veja, então é assim que funciona. Deixa eu terminar só isso aqui para nós ir embora, irmãos. Um dia, enquanto Abraão sentado entrou na condição, ele reconheceu imediatamente quem era aquele. E ele correu e caiu aos pés do homem e disse: do homem, não dos homens, eram 3. Meu Senhor. Aleluia. Amém? Era aquele. Ele correu e caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, pare um pouquinho, sente debaixo da árvore. Aleluia. E deixe-me trazer um bocado de comida. O senhor deve estar um pouco cansado, os pés empoeirados. Veja. E agora então vamos providenciar uma comida. Essa é a hospitalidade do cristão. Eu vou contar uma história para vocês aqui, posso? Esse irmão já está morto. Ele morava aqui, pertinho. Um querido irmão da Assembleia de Deus. E ele disse que veio 2 missionários aqui pregar na igreja Assembleia, aqui em São Gabriel. E ele era o mais pobre da igreja. Vocês imaginam. E aqueles missionários eram poderosos homens de Deus. E eles desceram do púlpito e foram lá dizer que ia almoçar na casa dele. Se ele não conhecia os homens, nem comida tinha em casa, irmãos. Ele está bem, se vocês, né, tiveram essa revelação. Podia ter comido na casa do pastor, né? Porque afinal de contas eram homens de Deus, mas Deus mandou eles comer na casa dele. Deus queria tirar algo, talvez, do constrangimento dele. Porque nós, como pessoas humanas, nós desclassificamos o arroz branco, diz que não é comida. É assim? Ou não é? É? Pois é. Então ele diz que chegaram em casa, na casa dele, ele louco de vergonha, disse para a esposa assim: nós temos só arroz em casa. E agora? O que fizemos? Mas faz então. Faz o arroz. Aí que na hora da comida chamaram para a comida. E ele disse: irmãos, eu estou com muita vergonha de vocês. Hoje nós temos só arroz em casa. Diz que eles não deram nem conversa para ele. Nem conversa, sabe? Levantar as mãos e agradecer a Deus, e Senhor, não matemos nem, não sacrificamos nenhuma vida e temos comida. E comer aquele arroz e voltar para a igreja. Pronto, acabou. Né? Cada migalha que Deus nos dá é abençoado. Você sabia? É abençoado, irmãos. Cada migalha. E quando nos dá mais um pouquinho, tudo bem. Então ele disse aqui, então, Senhor, pode seguir para esse propósito. Tu tirasse, tu viesse ao teu servo, que eles precisam, que eles pareciam homem, mas vocês sabem quem era. Era 2 anjos.
o Deus Todo-Poderoso que estava ali no meio. E uma coisa vocês têm que notar, que quando eles desceram em Sodoma e Gomorra, Ló estava no portão da cidade. E o que eles disseram? O que Ló disse? Meus senhores. Foi diferente. Abraão saudou Elohim. Era o maior. Era o Criador que tinha criado aqueles dois anjos. Como é que você vai adorar uma pessoa que foi criada por outro? Tem que adorar o maior, não é isso? Então, irmãos, eu fico grato a Deus por isso aqui, viu? Acho que ajudei um pouquinho, né? Acho que foi um pouquinho que a gente ajudou. Quem sabe nós cantemos mais um hino então, né? Certo? Vamos? Glória a Deus. Então estamos no final da nossa live, né? Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes conosco aqui na internet, né? Nessa live, nos deram apoio. Vocês que estão presentes aqui com seus hinos, obrigado, irmãos. Deus abençoe ricamente vocês. E sexta manhã, né? Se Deus quiser, o horário às 19 horas, né? Se Deus quiser, nós vamos estar aqui no culto. E depois nós vamos ver o que vai ser para o fim de semana, né? Certo? A gente ainda não tem uma... Se os irmãos vão fazer ainda alguma coisa, talvez lá, algum hino lá pro, né? Pelo salão lá onde vai ser transmitido, né? E então, quem sabe a gente vai suspender a reunião de sábado, sim, certo? Fica suspensa, mas nós vamos estar reunidos lá, né? Eu acho que toda a igreja está convidada, né?
Então, todos estão convidados, vamos reunir lá. Leve os instrumentos e vamos fazer o maior barulho que nós vamos derrubar aquelas paredes lá, tá certo? Tá bem? São de concreto, mas para nós não é nada. Filhos de Deus têm força, né? Então, irmãos, muito obrigado, Mondeste, que providenciou isso. Deus te abençoe, né? Vai ser recompensado por isso tudo aí, tá? Amém? Talvez Deus ainda tenha alguma coisa para esse fim de semana para nós, né? E aí nós vamos ver então até amanhã se vamos ter a escola ou não, o seu culto à noite, né? Vamos ver isso, porque talvez o pessoal vai sair tarde de lá também, né? Então provavelmente que a gente vai ter o culto aqui domingo à tarde, né? Certo, irmãos? Podemos ter batismo também, não sei, né? A gente não sabe. Talvez possa ter batismos, eu não sei. Vamos ver o que Deus vai fazer. Mas água para mim não é problema, né? Nada disso é problema. Glória a Deus. Então, se Deus quiser, amanhã vamos ter um culto pentecostal aqui, né? Vamos? E domingo à noite, irmão, não tem pressa. Nós não vamos reunir sábado aqui e nem domingo de manhã, né? Então, domingo à noite, chegou hinos novos aí. O Joab pode dar uma ajuda em vocês, há muitos hinos desses aí que ele sabe, né? E tem muitos hinos maravilhosos aí. Esse hino, o Três Cruzes, esse aí é um hino maravilhoso, antigo, muito antigo, né? Eram três cruzes lá no Calvário e no cenário de grande dor. O Cristo Santo que se escuta, meigo e sereno, cheio de amor. Então, são hinos velhos, nossos, né? E tem muitos, aqueles hinos do Cícero e o Joabe, sabe, né? Linda Manhã. Tem o outro, aquele Joabe que ele canta, Não Ficar Caído, como é que é? Se o cair é do homem, o levantar é de Deus. Aí então vocês já vão preparando isso, porque domingo à tarde aqui o irmão Hernando vai comandar esses louvores aí, tá? E me popem. Quanto mais vocês me pouparem, melhor, tá? Mas eu não vou brincar também aqui no púlpito, não. Vocês podem ter certeza. Eu acredito que ele está comigo, né? Então, irmãos, muito obrigado. Essa live foi maravilhosa, né? Para mim foi maravilhosa. Vamos orar então agora e despedir. Querido Pai, aqui estamos agora, Senhor, para despedir essa live. Seria bom que a gente ficasse por aqui em oração, cantando, adorando, mas não é possível, Senhor. Então permita que nós possa ver a Tua graça conosco agora ao sair daqui. O Teu amor, Jesus, a Tua bênção, a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.